A Rede Maranata de Programas em Rádio apresenta De Onde Viemos, para Onde Vamos. Nesta entrevista, Michelson Borges fala sobre o livro mais conhecido do mundo, a Bíblia Sagrada. Podemos crer que a Bíblia é realmente inspirada por Deus? A Bíblia concorda com a ciência? A ciência concorda com a Bíblia? O jornalista Michelson Borges, em conversa com Hamilton Menezes, responde agora estas e outras perguntas. Michelson, por que tanta gente critica a Bíblia sem ao menos estudá-la? Hamilton, embora não possamos generalizar, isso não deixa de ser uma verdade, uma realidade. Deixe-me contar uma história verídica. Certa vez, Cristiano da Silva Neto, que ele é presidente da ABPC, a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, fez a seguinte pergunta a um auditório repleto durante um encontro de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele perguntou o seguinte a eles: quantos aqui se confessam evolucionistas? A grande maioria levantou a mão. Ele solicitou então que permanecessem com as mãos levantadas e tornou a perguntar: quantos dos que estão com as mãos levantadas já leram um livro sequer, científico sobre a posição criacionista sobre as origens? Todos, sem uma única exceção, baixaram as mãos. Nesse momento, relata Cristiano, confessamos nossa surpresa e perguntamos como era possível assumir uma determinada posição sem ouvir os dois lados envolvidos. Assim nós podemos constatar, Hamilton, que há muita ignorância sobre assuntos científicos no meio religioso, mas, por outro lado, existe muita ignorância a respeito da Bíblia nos meios científicos. Michelson, para um cristão é fácil aceitar a inspiração bíblica, mas o que dizer dos que negam a autoridade bíblica para tratar de assuntos científicos? Hamilton, podemos constatar que o homem, nos últimos séculos, desenvolveu o costume de questionar. Parece que a cada geração esse fato se evidencia mais. Verdades tidas como absolutas foram questionadas e algumas até sucumbiram. A Bíblia certamente não podia ficar de fora desses questionamentos. Afinal, o próprio apóstolo Paulo diz: analisai todas as coisas, retende o que for bom. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O ato de questionar é de fato muito importante e é próprio de seres inteligentes que não agem por automatismo. Nós devemos analisar tudo o que nos é transmitido, formando nossa própria opinião a respeito e não sendo levados por outras pessoas. O ouvinte mesmo deve analisar essa palestra e investigar a lógica das coisas. Sim. Por si próprio, né? Mas embora Milton tenha dito que as últimas gerações se caracterizam pelo questionamento, na prática, eu creio que nem sempre isso acontece. Como assim? Vou dar um exemplo. Certa vez eu ouvi um aluno dizendo para o outro: eu sou livre, eu tomo minhas próprias decisões e não sou influenciado por ninguém. E como que você consegue? Perguntou um outro aluno. É simples, disse o primeiro. Por exemplo, se eu quero escolher uma marca de roupa para vestir, eu ligo a TV e decido através dos comerciais. Veja, até que ponto as pessoas são realmente influenciadas ou não pela indústria cultural. Às vezes até mesmo aqueles que têm o bom hábito de questionar acabam se perdendo e automaticamente aderindo a uma ideia. Não devemos nunca desprezar, por exemplo, o poder persuasivo da televisão. Jean-Marie Domenach, no livro A Propaganda Política, página 10, diz que a propaganda sugere ou impõe crenças e reflexos que, muitas vezes, modificam o comportamento, o psiquismo e mesmo as convicções religiosas ou filosóficas de uma pessoa. Muita gente nem se dá conta disso. É verdade. O pastor e doutor Amin Hodor, da Associação Adventista de Ontário, no Canadá, escreveu o seguinte: considerada a maior atividade depois do trabalho e do sono, a TV se tornou um dos grandes agentes de socialização. Da televisão, com a sua massiva sobrecarga de horas de assistência e volume de estímulos, multidões decodificam sua visão do mundo e da vida, do casamento, da sexualidade, valores, prioridades, do significado de sucesso, normas para a solução de problemas, da ética geral e padrões de moralidade. Todas as dimensões da vida, inclusive as dimensões científicas, com certeza, são formadas e informadas mais pela TV do que pela família, pela escola e menos ainda pela igreja. Isso foi publicado na revista Ministério, de julho-agosto de 97, na página 22. É mesmo, se considerarmos quantas horas algumas pessoas passam em frente à televisão e quantas passam lendo a Bíblia ou na igreja, qual será o resultado? Bem, a TV pode, sem que as pessoas se afastem de casa, prover uma poderosa exibição de todas as ideias responsáveis pela formação da cultura secular de nossos dias. E nenhum educador
Nenhum professor desfruta da vantagem de repetir uma ideia centenas de vezes para assegurar que o aprendiz não apenas a tenha gravado em sua mente, mas seja levado à sua prática. E a escritora norte-americana Ellen White diz que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Muitas pessoas são impacientes, violentas e têm uma mentalidade pervertida sem ao menos desconfiar da televisão como a originadora desses males. E ainda assim, Hamilton, eu creio que o sexo, a violência expostos na TV não são as únicas e as maiores ameaças da televisão. Por mais negativas que essas mensagens sejam, não é o pior. O maior problema, na minha opinião, é que, de forma subliminar, disfarçada, a TV glorifica a vida sem Deus. Na ética televisiva, todos os problemas são resolvidos sem qualquer apelo a Deus, a oração ou a direção divina provida pelas Escrituras. Além disso, uma pessoa acostumada a passar horas em frente à televisão acabará tendo uma mentalidade superficial. Ela será incapaz de analisar criticamente qualquer situação que exija uma análise mais aprofundada. A leitura e o estudo ainda são os meios mais seguros de se obter a sabedoria. Portanto, não devemos simplesmente assistir TV, devemos assistir programas selecionados e usar sempre que necessário o botão liga e desliga, né? É um ótimo conselho, Hamilton. Agora, já podemos entender então por que para algumas pessoas é tão difícil aceitar o criacionismo. O problema é que a evolução é ensinada nas universidades e é divulgada insistentemente pelos meios de comunicação, não só a TV, como se fosse um fato provado. Quem quer que ponha em dúvida a validade da evolução é automaticamente suspeito aos olhos evolucionistas. Teilhard de Chardin é um filósofo evolucionista. Ele afirmou certa vez o seguinte: com exceção de alguns grupos ultraconservadores, não ocorreria a qualquer cientista ou pensador de hoje, afinal seria psicologicamente inadmissível e impossível, adotar uma linha de pensamento que ignore o conceito de um mundo em evolução. Teilhard de Chardin, ele expôs o argumento logicamente errado, mas psicologicamente eficaz, conhecido como apelo às massas. Este argumento falacioso tenta convencer mediante um apelo às emoções. Irving Cope, em seu livro Introduction to Logic, Introdução à Lógica, ao dar um exemplo deste erro lógico, diz: além do apelo ao esnobismo, já referido, podemos incluir sob esse título o argumento do trem da política. O político em campanha argumenta que deve receber nossos votos porque todo mundo está votando nele. Somos informados de que tal e tal alimento, cigarro ou carro, é o melhor por ser mais vendido. Uma certa crença deve ser verdadeira porque todos a conhecem, mas a aceitação popular de uma determinada ideia ou política não prova que ela seja sábia. O uso difundido de certos produtos não prova que sejam satisfatórios. A concordância geral com uma afirmação não prova que ela seja verdadeira. Argumentar dessa forma é cometer o erro ad populum. Concordo plenamente. E analisando as palavras de Chardin, Milton, nós vemos que ele chamou os criacionistas de ultraconservadores. E evidentemente ninguém quer ser ultraconservador. Ele disse também que você não pode ser um pensador ou um cientista se não acreditar na evolução. Esses argumentos são psicologicamente poderosos e, portanto, influenciam muitas pessoas. Porém, eles têm pouco a ver com o fato de ter havido realmente evolução ou não ter havido evolução. D.M.S. Watson, um zoólogo, escreveu certa vez o seguinte: a evolução é uma teoria universalmente aceita não por ter sido comprovada, mas porque é uma única alternativa. A criação especial, diz aqui Watson, é claramente impossível. E eu pergunto, por que a criação especial é impossível? Será que, se há um Deus e ele quis criar o mundo, eu duvido que a opinião de Watson, de Chardin ou de outro qualquer pensador pesasse na balança de Deus. Deus poderia fazer isso sem levar em conta a crença de Watson, de Darwin ou de qualquer outra pessoa, com certeza. Mas, Michelson, a Bíblia fala sobre ciência? Bem, Hamilton, nós devemos lembrar que a incapacidade de harmonizar a ciência com as escrituras, ela vem, segundo a escritura Ellen White, de uma compreensão imperfeita tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente compreendidas, a ciência e a revelação, elas se encontram em perfeita harmonia. Quando o homem julga a Bíblia, Milton, de acordo com seus padrões humanos, ele faz algo semelhante, no meu ver, a tentar medir as estrelas com uma fita métrica. É algo impossível. Uma ideia muito difundida atualmente é de que a Bíblia, a despeito de sua importância, é um livro ultrapassado e até incorreto em alguns pontos. E o mais interessante é que os que defendem essas ideias pouco ou até nada conhecem da Bíblia. Apenas ouviram falar a respeito ou dedicaram-se a uma leitura superficial do seu conteúdo. Uma pessoa, eu creio, que não deve ou não pode até
dizer que acreditam em algo se não conhecem esse algo. O passo seguinte, então, é fazer uma pesquisa isenta de preconceitos. Eu acho que é aí que está o problema, o preconceito. E talvez a falta de informação também. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, ele disse certa vez que o cristianismo poderia ser bom se alguém tentasse praticá-lo. No passado, especialmente durante a Idade Média, Milton, muitas doutrinas estranhas, algumas até pagãs, passaram a ser incorporadas pela Igreja Romana. Muitas distorções acabaram sendo aceitas como verdade, com a agravante de que a Bíblia era inacessível ao povo. Muitos terríveis erros foram cometidos em nome de Deus, entre aspas, como as cruzadas e a Santa Inquisição, por exemplo, que levaram inúmeras pessoas à morte, inclusive. Hoje, toda a cristandade, infelizmente, é vista com certa desconfiança, como se todos os cristãos fossem culpados pelos equívocos do romanismo. Existe ainda uma grande barreira entre cristãos e muçulmanos devido a esses problemas do passado. E a Bíblia não tem nada a ver com isso. Exatamente. Explicar que a Bíblia é a palavra de Deus é que, às vezes, parece ser difícil. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. A palavra grega theopnestos, aqui traduzida como inspirada, ela significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, Hamilton, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna. O que equivale dizer que Deus inspirou os homens e não as palavras. Exato. Os homens santos escolhidos por Deus traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que esta linguagem humana se acha revestida. Mas ainda assim, a Bíblia é o testemunho de Deus e devemos lembrar que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Ele não se pôs à prova na Bíblia, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não foram a sua caneta ou a sua pena. Pois a inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente humana, a mente divina, bem como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. A Bíblia é o maravilhoso livro divino humano. Resumindo, a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana. Exatamente. Imagine o que seria a tentativa de ensinar física quântica a um bebê. Imagine, Hamilton, você querer explicar criacionismo e evolucionismo para um bebê, uma criança aí de alguns anos de idade. Impossível. Esse é o tipo de problema que Deus enfrenta no seu esforço de comunicar verdades divinas, verdades eternas, verdades além do nosso conhecimento, à humanidade, limitada e pecadora. Por isso a Escritura contém o divino e o humano. A verdade é inspirada por Deus, mas é moldada pelo espírito humano de acordo com o idioma, o ambiente e a inteligência humana de cada escritor. Pedro e João, por exemplo, são escritores simples, usando um vocabulário reduzido. Já o apóstolo Paulo e o Dr. Lucas são escritores cultos, usando uma linguagem rica, primorosa e repleta de figuras literárias. É mesmo, Pedro até diz que Paulo escrevia de maneira um tanto complicada. Sim, isso está escrito até em 2 Pedro 3,16, né? E quem foi que organizou a Bíblia em 66 livros? Bem, foram Esdras e Neemias, que entre os anos 430 e 420 a.C. organizaram e fecharam o cânon do Velho Testamento. E a Igreja Cristã Primitiva ratificou, confirmou oficialmente os 39 livros no ano 90 d.C., durante o Concílio de Jânia. Cristo e os apóstolos também aceitaram esse cânon, como se pode deduzir de inúmeras passagens onde Jesus e os discípulos confirmam a Bíblia, o Antigo Testamento. Por exemplo, Lucas 24, 44, João 5, 46 a 47, 2 Timóteo 3, 15 e 16, 2 Pedro 1, 19 a 21. Portanto, o Novo Testamento reconhece a inspiração do Antigo Testamento. Tudo bem, mas quem então organizou o Novo Testamento? A pessoa do Espírito Santo, Hamilton, sem dúvida, dirigiu e orientou os servos de Deus dos primeiros séculos na seleção dos livros neotestamentários. O consenso é de que o primeiro livro escrito foi de 1 Tessalonicenses, no ano 51 d.C. Já o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, ele foi escrito no ano 96 ou 97. O cânon
do Novo Testamento foi criado para proteger os escritos dos apóstolos de muitos escritos apócrifos que estavam surgindo por aquela época. Assim, no fim do segundo século depois de Cristo, a igreja cristã começou a organizar o verdadeiro cânon cristão, sempre tendo como norma os livros canônicos do Antigo Testamento e a direção do Espírito Santo. Portanto, qualquer relato escrito que não combinasse com o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, era certamente descartado, porque o Espírito Santo não vai transmitir duas mensagens diferentes. Alguns livros apócrifos de origem posterior foram acrescentados à Bíblia Católica. Basta ler o conteúdo deles para perceber sua inferioridade e desarmonia em relação ao cânon original. Eles têm alguma importância histórica, mas não podem ser considerados como inspirados. E você compara então com o Novo Testamento, os escritos inspirados do Novo Testamento, e com os do Velho, e você percebe ali algumas desarmonias em relação aos livros chamados de deuterocanônicos ou apócrifos. Bem, então a inspiração e historicidade da Bíblia não podem ser negadas. Os que argumentam, Hamilton, dizendo que a Bíblia não é historicamente confiável, não são historiadores profissionais. Essa é a razão de o grande arqueólogo William Albright, um arqueólogo mundialmente famoso, ter dito o seguinte: todas as escolas radicais na crítica ao Novo Testamento que existiram no passado ou existem hoje são pré-arqueológicas e por terem sido construídas